Olá pessoal, é muito bom a gente estar juntos aqui mais uma vez. Eu queria te dar um bem-vindo se essa é a sua primeira vez ou se você está nos visitando faz pouco tempo. Prazer ter você aqui conosco. Nós temos hoje a segunda semana da nossa série intitulada Revendo Conceitos. E hoje a gente vai estar falando sobre felicidade. E como falamos anteriormente, é muito importante que os nossos conceitos sejam acertados, porque nossas convicções têm a ver com os nossos conceitos. E a direção de nossas vidas tem a ver com as nossas convicções. Hoje a gente vai estar falando sobre felicidade. Felicidade é algo que as pessoas provavelmente têm falado sobre isso mais do que nunca anteriormente. Hoje é um tremendo enfoque sobre felicidade, sobre ser feliz. Há pesquisas, na verdade, sobre quem é o país ou quais são os países mais felizes do mundo, onde a população é mais feliz. Há um curso que é o mais atendido em Harvard, na Universidade de Harvard, que é um curso sobre felicidade. Nunca se buscou tanto felicidade quanto a gente se busca hoje. Mas infelizmente, nunca as pessoas, aparentemente, foram tão infelizes. Até mesmo a Constituição dos Estados Unidos fala sobre esse direito que cada homem tem à busca da felicidade, the pursuit of happiness. E isso, na verdade, parece que nós começamos a acreditar que esse realmente é o objetivo de nossas vidas, é buscar por felicidade. Porém, nós nos deparamos com alguns problemas que precisam ser resolvidos quando pensamos se esse é o objetivo da vida, se a coisa mais importante é felicidade. Por exemplo, se for felicidade para uma pessoa fazer algo que é imoral, digamos que para um homem, a única maneira dele se sentir feliz seria ele ter sexo com uma menina de 6, 7, 8 anos de idade. E aí? Como é que seria essa busca por felicidade? Ah não, Alcides, mas aí você está usando algo bastante fora de proporção. Não, na verdade não. Eu vejo, por exemplo, diariamente, pessoas indo para países do primeiro mundo em busca de felicidade. E elas estão dispostas a fazer isso ilegalmente. Entrar num país ilegalmente, ficar lá ilegalmente, porque para elas a felicidade só vai vir se elas conseguirem alcançar aquilo que elas estão desejando. Eu vejo mulheres e homens defendendo, por exemplo, aborto em função de alcançar sua felicidade pessoal. Ou seja, não dá para simplesmente acreditarmos que algo é imoral para algumas coisas, mas tudo bem para outras. Se a ideia dessa vida é buscar por felicidade pessoal, nós entramos num caminho muito perigoso. Pessoas buscam felicidade em muitas coisas. Elas buscam felicidade, por exemplo, em relacionamentos. Se eu conseguir começar um relacionamento com aquele homem, com aquela mulher, aí sim eu vou ser feliz. Buscam felicidade em carreira. Puxa, se eu conseguisse desenvolver minha carreira e conseguir ser bem sucedido nessa área, bom, aí sim eu seria feliz. Pessoas buscam felicidade em diplomas. E na verdade, eu tenho participado de algumas pesquisas onde pessoas estão preocupadíssimas, profissionais estão preocupadíssimos com a quantidade de depressão dentro de alunos de pós-graduação. Uau! Então, aparentemente, isso não está funcionando. O diploma não está resolvendo. Alguns procuram em aquisições. Se eu tiver aquela casa no campo, aquela casa na praia, aí sim eu vou ser feliz. Pessoas buscam por muitas coisas. Hobbies. Puxa, se eu pudesse ter o hobby de voar de asa delta, ou de correr a 300 km por hora no autódromo com meu carro esporte, puxa, aí eu seria muito feliz. Pessoas acham que prazer vai trazer felicidade para elas. Sexo, comida, álcool,
drogas. E alguns acham que religião, na verdade, se tornar religioso vai trazer felicidade. Nós falamos um pouco sobre isso semana passada, sobre a diferença entre Deus e religião. E é o constante, se eu tiver isso, aí sim eu vou ser feliz. Interessantemente, Jesus não falou sobre felicidade. Em particular, nunca falou sobre felicidade pessoal. Alcides, em Mateus 5, quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele menciona lá a felicidade. Bom, aí, então, a palavra, na verdade, que é usada ali é makarioi. Algumas traduções acabam traduzindo como felicidade, mas provavelmente essa palavra tem mais a ver com abençoado. Então, quando ele fala, abençoado você quando te perseguirem, né? Alguns traduziram como feliz, mas na verdade ele está falando é mais como abençoado, como alguém que deve ser invejado, como alguém que é afortunado. Ou seja, afortunado se te perseguirem por minha causa. Com certeza, não tinha nada a ver com o conceito de felicidade. Ah, você vai alcançar essa felicidade na qual os homens estão atrás hoje. Na verdade, em João 16, no versículo 24, Jesus falou algo interessante. Ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então a palavra alegria é usada, e essa palavra no grego é chara, diferente daquela outra que a gente falou anteriormente agora, sobre Mateus 5, que quer dizer alegria, fonte de alegria. E essa mesma palavra chara, ela é vista no Novo Testamento, chega de 23 vezes. Por exemplo, eu vou ler algumas delas aqui para você, em Atos 8, no versículo 4, está escrito, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra. Isso aqui está falando sobre os primeiros discípulos. Por onde quer que fossem. Versículo 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. A palavra chara está sendo usada. Romanos 15, no versículo 30, diz o seguinte, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em fervor, em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Ele está usando de novo aqui a palavra chara. Então, na verdade, no Novo Testamento você ouve essa palavra chara sendo bastante usada. Isso tem a ver com alegria. Alegria pode ser um negócio que é um momentâneo. Eu ouvi uma piada e eu fiquei alegre. Isso necessariamente não traduz a eu ser alguém feliz. A palavra felicidade, na verdade, você não encontra. Jesus era feliz? Como alguém que devemos seguir, talvez a gente deva fazer essa pergunta. Se eu sou um discípulo de Jesus, talvez eu deva começar com a pergunta, Jesus era feliz? Interessante que em João capítulo 4, nós temos Jesus falando algo aqui. Em versículo 31 de João 4, diz o seguinte, enquanto isso, os discípulos de Jesus, insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Normalmente comer é algo que nos dá felicidade. Ficamos felizes por ter algo para comer. Jesus compara aqui esse alimento do qual nós todos precisamos, mas para ele a coisa aqui era, olha, fazer a vontade de Deus para mim é o que me dá o que eu necessito. E aí em João 6, no versículo 38, ele diz, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas vezes o conceito de felicidade tem a ver com minha vontade sendo feita. Puxa, se eu tiver isso, se a minha vontade for feita aqui ou ali, aí sim eu vou ser feliz. E Jesus fala que na verdade a vontade dele era fazer a vontade de Deus. Ele propriamente dito não estava atrás de cumprir o que fosse bom para ele, correr atrás do que fosse bom para ele, fazer o que lhe agradasse. Aparentemente a preocupação dele não era de ser feliz na maneira como nós entendemos felicidade, e sim de fazer o que era certo. E no caso aqui, era fazer a vontade de Deus. O objetivo de Jesus, claramente, não era o que está na Constituição dos Estados Unidos, o pursuit of happiness. Esse não era o objetivo da vida dele. Não era alcançar a felicidade, ainda que ele tivesse esse direito de correr atrás disso. Para ele o importante era fazer a vontade de Deus. Recentemente, eu mencionei numa aula algo que um apologista americano, Frank Turek, costuma perguntar para as pessoas quando elas estão questionando algumas coisas relacionadas com o cristianismo, com Deus. E ele pergunta, você quer a verdade ou você quer ser feliz? E essa pergunta é uma pergunta bastante pertinente. Pertinente porque o que eu procuro nessa vida? Eu procuro verdade? Eu procuro fazer o que realmente eu fui criado para fazer? Eu procuro ir na direção do que vai me levar a um final do qual eu fui preparado para alcançar? Ou eu estou procurando por uma felicidade dentro do conceito de felicidade que eu determinei? Provérbios 29, no versículo 18, traz uma passagem bastante interessante. Diz assim, Provérbios 29, 18, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. E aqui é uma dos momentos onde você vê sobre felicidade. E isso aqui, segundo o autor de Provérbios, está relacionado com obediência à revelação divina. Obediência à lei, ele está dizendo aqui. Obediência ao que se encontrava lá no Pentateuco, que é parte da Bíblia que nós temos hoje. Ou seja, fazer a vontade de Deus, assim como Jesus estava preocupado com isso, ele está dizendo aqui que é fonte de felicidade. A única maneira, aparentemente, de um homem conseguir viver uma vida plena, com sentido, é se ele consegue alinhar a sua vontade pessoal com a vontade de Deus. Caso contrário, provavelmente a gente vai passar a vida buscando por uma felicidade e talvez sem encontrá-la. Mas Alcides, e aquele sentimento de felicidade? Algumas pessoas se sentem mais felizes do que outras. Verdade isso. Algumas pessoas, na verdade, e muitas, isso tem aumentado tremendamente, têm um sentimento profundo de falta de felicidade, de depressão, de uma tristeza profunda. Em Filipenses capítulo 4, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, Filipenses 4, 4. Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E aqui é interessante sobre o que Paulo fala, é que ele não diz, olha, procure o sentimento de alegria, mas ele na verdade dá um mandamento, ele dá uma ordem.
alegrem-se. Quando alguém faz a vontade de Deus, quando alguém tem um objetivo de alcançar o que Deus tem preparado para a sua vida, e isso pode ser algo totalmente contrário do que ele acredita que vai trazer felicidade para ele, e muitas vezes é isso que acontece, na maioria dos casos, pessoas estão buscando algo totalmente distinto do que Deus deseja para elas, ele fala, alegre-se. Alegre-se por fazer isso. Só o sentimento, o esperar pelo sentimento de felicidade e alegria, não é o que traz felicidade. E aqui ele fala, olha, se você está fazendo o que é certo, alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor, ele diz. Enquanto a alegria estiver relacionada com o que você quer ter ou alcançar, vai ser difícil ser feliz. O sentimento, na verdade, é uma decisão. É uma decisão do que vai trazer paz para a minha vida. Eu acho muito difícil, olhando para a minha vida, olhando para o meu passado, na busca constante e incansável por se obter mais satisfação pessoal, eu não consigo enxergar como eu poderia ser feliz. No entanto, quando eu olho para o que Deus tem feito na minha vida nos últimos 33 anos, eu começo a pensar como eu sou um homem realizado, como eu sou um homem feliz. Porque todas as coisas acontecem perfeitamente na minha vida, longe disso. Mas porque num determinado momento da minha vida, 33 anos atrás, eu decidi alinhar a vontade de Deus com a minha vontade. Fazer a vontade dele se tornou mais importante para mim do que ir atrás da minha própria felicidade, da minha própria vontade. Alcides, será que felicidade realmente existe? Bom, aparentemente a única possibilidade é quando decidimos alinhar essas duas coisas. Muito difícil alguém ser feliz se essa pessoa não for livre. Se essa pessoa é escravizada por algo. Jesus disse que ele, em João capítulo 8, versículo 31, ele fala para alguns judeus que haviam crido nele, ele diz, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são de fato meus seguidores. E aí vão conhecer a verdade, e a verdade os libertará. No versículo 32. Ele fala, olha, o caminho para a verdade e para a vida, que caminho é esse? Que vida é essa? A verdade vai libertar do quê? Alguns estão atrás de felicidade sem querer lidar com a verdade de suas vidas. Temos que olhar para as nossas próprias vidas. Qual a realidade da sua vida hoje? Você quer lidar com a verdade? Você quer lidar com a realidade? Você está disposto a lidar com os fatos da sua vida hoje? Você é escravizado por pecado na sua vida? Existe algo que você olha e fala, eu não posso falar isso para ninguém porque eu tenho vergonha disso. Mas você não consegue parar de fazer aquilo próprio que você tem vergonha. Isso é escravidão do pecado. Você é escravizado por dependência química, bebida, drogas, sexo, pornografia, comida. Você precisa constantemente estar sendo trabalhado em termos das suas emoções, de ter aquele high em termos das dopaminas, que vão fazer o seu cérebro ficar ligado, porque se você não tiver aquilo, você não tem como ser feliz, e a sua vida se torna miserável, e aí você corre para aquilo, para poder tirar a depressão, e quando aquilo acaba, a depressão vem, e você precisa correr de novo para aquilo. A dependência de prazer, escravidão talvez, de dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, se o dinheiro não estiver presente na minha vida, eu não tenho como ser feliz. Isso é escravidão. Escravidão, ninguém que é escravo consegue, na verdade, ser feliz. O problema é que às vezes
nós não queremos lidar com a verdade em nossas vidas. Caso contrário, uma matéria que você fizesse em Harvard ou na UFG poderia resolver o problema de felicidade, mas aparentemente não está resolvendo o problema. Pessoas buscam essa matéria lá em Harvard mais do que buscam qualquer outra matéria. Por quê? Porque são infelizes, porque estão tentando buscar isso, encontrar isso. Países que são conhecidos como países que têm o maior número de pessoas felizes no mundo, também são aqueles que têm um índice altíssimo, uma quantidade altíssima de pessoas se suicidando. Uma nova aquisição não vai transformar você numa pessoa feliz. Os números não parecem mentir. Nós temos buscado felicidade mais do que nunca. No entanto, como sociedade, nós estamos mais distantes de felicidade como nunca. Porque nós estamos buscando as coisas erradas. Enquanto eu e você fomos deuses de nossas vidas, buscando completamente saciar esse nosso desejo por felicidade, minha satisfação, meus sonhos, minha liberdade, provavelmente não vamos alcançar isso. Enquanto a minha vontade for o enfoque, enquanto eu me colocar na posição de Senhor e não de servo de Deus em minha vida, dificilmente eu vou alcançar felicidade. Jesus, em Mateus 26, teve uma oração muito conhecida, que foi quando ele estava para ser entregue aos traidores e depois futuramente crucificado. Ele estava num jardim chamado Getsêmani. E ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Sua vontade seja feita. E ele tinha ensinado isso anteriormente para os seus discípulos, quando ensinou a oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus estava ensinando para nós qual era o caminho a ser trilhado. Não era buscar pela nossa vontade, mas buscar pela vontade de Deus. O alvo dessa vida não é o de ser feliz dentro dos parâmetros que a sociedade coloca como felicidade. O alvo dessa vida é de fazer a vontade de Deus. Qual é a coisa que você está buscando nessa vida? Talvez você esteja numa busca incessante por felicidade e praticamente isso vai ser impossível de alcançar. Mesmo que você faça o melhor dos cursos na melhor universidade do mundo. Se você não conhece a Bíblia, marca com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje para conhecer a Bíblia. Por que a Bíblia? Para que você possa entender o que é a vontade de Deus. E se você já conhece a Bíblia, tome algumas decisões de alinhar sua vontade com a vontade de Deus. E aí, nós teremos a condição de poder viver uma vida como Jesus viveu. Eu acredito que Jesus, mais do que ser feliz, ele foi satisfeito. Satisfeito por ter feito a vontade de Deus. O que eu quero na minha vida é ser satisfeito. E eu sei que Deus pode dar satisfação, não somente para a minha vida, mas para a sua vida também. Se nós buscarmos em fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós temos o momento da ceia agora. Durante esse momento da ceia, eu queria pedir que refletíssemos sobre de quem é a vontade da qual eu estou fazendo aqui nessa vida. Eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu estou buscando a vontade de Deus na minha vida ou eu estou correndo atrás da minha própria vontade? Jesus buscou a vontade de Deus e hoje é lembrado por todos nós, cada vez que tomamos do pão e bebemos do suco de uva, porque ele buscou fazer a vontade de Deus. Vamos orar juntos agora. Senhor nosso Deus,
muito obrigado porque Tu tens claramente nos dado a oportunidade de ter conceitos apropriados sobre essa vida. Conceitos que vão ajudar nas nossas convicções e que vão mudar a direção de nossas vidas. Obrigado por Jesus Cristo, Pai, que morreu pelos nossos pecados. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. Ajuda-nos, Pai, a entender que o que desejas de nós é que estejamos indo de encontro à Tua vontade, Pai. Nós Te agradecemos, pedimos e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Durante essa canção agora, você vai poder participar do pão e do suco de uva em sua casa, juntamente com os seus familiares. Que Deus possa nos abençoar e nos trazer verdadeira felicidade.